Paz e graça, meu povo, mais uma vez com vocês, dando continuidade ao Salmo 42, quando a gente comentava sobre a quarentena da alma. Nosso irmão crente, salmista, são cânticos dos filhos de Coré, e esse salmo ele retrata talvez muito da nossa experiência, muito daquilo que nós temos vivido nesses dias. Muito das opressões, dos isolamentos, das restrições e dos exílios que também temos passado. Por isso gostaria que você ficasse comigo. O Salmo 42, o salmista, tudo indica que ele está exilado, ele continua longe de Jerusalém, ele está lá no Monte Hermon, talvez à margem, aonde nasce, na verdade, no Rio Jordão, e dali o texto não fala muito claro, mas parece que ele não explica quem são esses inimigos e por qual motivo ele está exilado e longe da casa do Senhor. Uma coisa ele tem certeza, que a alma dele está em quarentena. E no versículo 6 ele fala: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Abatimento do exilado. A gente não se sente assim, muitas vezes, com a nossa alma abatida, diante de um problema que a gente não vê uma solução mais imediata, aonde temos visto pessoas queridas, pessoas amigas, sendo levadas, sendo consumidas por esse vírus, por essa pandemia, e nos vem, claro, um abatimento. O salmista está longe de Jerusalém, longe da sua terra, longe da sua família, e a alma dele se sente abatida. Em segundo lugar, a gente observa as avalanches dos problemas que se acumulam, como se não fosse suficiente o momento que ele está passando, ainda vê o problema se agravando. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. É como se ele estivesse olhando no degelo do Monte Hermon, o degelo das encostas, se juntando, com o Rio Jordão, e aquela velocidade das ondas, ele se vê naquela situação, ele se configura dentro daquele clima, daquelas ondas, um abismo chamando outro abismo, e isso acontece com a gente, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar. Já tivemos períodos em que diminuiu muito o número de mortes, e de repente uma cepa, uma variante do vírus, vem com uma avalanche dentro de nós, em cima daquilo que já existe, e em vez de nos trazer um pouco de esperança, nos traz ainda mais temor, mais desesperança, quando vemos pessoas queridas sendo também levadas, e acometidas por esse vírus, e até vindo a óbitos. Conversando com um amigo, pastor, ontem mesmo, ele comentava comigo a dor que sentiu. Uma irmã muito querida, a mãe dele, membro da nossa igreja, uma diaconisa fervorosa, muito amada, prestava um serviço maravilhoso na nossa igreja, e ele viu a mãe dele ser levada pelo Covid. A vovó, com 87 anos, teve que ser levada para o Rio de Janeiro para não ser também acometida. E os problemas foram se agravando. Ao redor disso tudo, ele teve que lidar com a irmã, que ficou tremendamente traumatizada, sem a mãe.
E tudo isso foi levando a ele um momento, e por final ele também pegou o Covid com a esposa. Olha só, é um abismo chamando o outro abismo, uma situação desagradável, parece que o problema nunca vem sozinho, vem acompanhado de outras situações. É nesse clima que esse salmista está vivendo, e parece muito com aquilo que nós estamos vivendo. Em terceiro lugar, a gente vê, graças a Deus, o socorro do Altíssimo, o socorro divino. No versículo 8 ele fala, né? Contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Meus amados, olha, diante das circunstâncias, é impossível viver sem as misericórdias do Senhor. E Ele sabe disso. Por isso que Ele se apressa em nos receber na madrugada com as misericórdias dEle. E durante o dia, a gente pode observar a fidelidade dEle. E à noite, na garantia que vamos ter uma noite, na expectativa de um próximo dia, com esperanças renovadas, Ele põe um cântico. Ele põe um cântico em nosso coração. Um cântico através de uma oração. Um cântico em forma de oração. E a noite chega com esse cântico, com a fidelidade dele, para que possamos dormir na certeza de que Ele vai nos amparar quando o próximo dia chegar. Os problemas podem continuar, a pandemia pode não ter acabado, os problemas podem se agravar, mas nós temos a misericórdia dele e temos a fidelidade dele através de uma oração, de um cântico que é elevado a ele. O socorro divino nunca nos abandona, ele sempre estará conosco. E em quarto lugar, vemos a oração do oprimido. Ele está oprimido. Ele está abalado, a alma dele está em frangalho, os inimigos estão cobrando dele. Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus que não elimina essa situação? Aonde está o seu Deus que as igrejas continuam fechadas? Aonde está o seu Deus que não promove rapidamente um recurso, um livramento para o povo dele? E quase que ele concorda com esses inimigos, porque ele realmente olha e pergunta, realmente, aonde está o nosso Deus? Mas a verdade é que ele fala, digo a Deus, a minha rocha, digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Porque os inimigos não dão trela. Amados, olha, uma coisa que dói muito mais do que uma facada, do que uma agressão física, são as palavras que esmigalham os ossos. Tanto é que no versículo 10 ele fala, esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, onde está o teu Deus? Esses inimigos não está insultando, ou não está acusando o nosso personagem de um pecado, de uma queda, de um adultério, de um problema que é culpa dele. Ele está insultando o nosso irmão como se fosse cada um de nós, na nossa fé, na nossa estrutura doutrinária, nos nossos valores espirituais. Ele está insultando esse irmão e perguntando onde é que está o seu Deus, que não faz alguma coisa. E por final, a gente encontra ali no versículo 11, né? Mais uma repetição. Ó minha alma, por que você está abatida? Ó minha alma, por que você está triste dentro de mim? É como que se uma luzinha de uma lamparina fosse se apagando diante das circunstâncias, diante do clima, diante de igrejas fechadas, diante de horários restritos, tendo que fazer mudanças na ordem do culto para poder se adaptar ao novo protocolo, e os inimigos insistindo, aonde está o seu Deus? E abatida, a alma, ela clama, mas é o momento da gente voltar a olhar no espelho e perguntar, por que você está abatida, ó minha alma? Há um clamor e há uma ordem, há um chamado de Deus. Não fique abatida, espera em Deus. Não espere que as circunstâncias tomem um rumo que vai te alegrar. Nem sempre as circunstâncias vão dar um azimute, uma direção
não são as circunstâncias, não é a sociedade, não são decisões governamentais, mas a esperança continua sendo em Deus. Espera em Deus. Não espere no homem, não espere nas decisões do governo. Espere em Deus. E Deus fala ainda mais. Me faça uma promessa. Faça um voto para mim, que vai me louvar. Ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, é o meu Deus. Eu gostaria que você, diante das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, que você não se atemorizasse, que você não se arrefecesse a sua fé. Quando tudo está perdido, quando de repente você se acha que até mesmo Deus está te deixando de lado, as circunstâncias podem dizer que está tudo ruim, mas a sua fé vai dizer que o Deus da sua salvação, o Deus que é a sua rocha, Ele vai te colocar em pé sobre essa rocha. É sobre isso que eu gostaria que você pensasse, guardasse no seu coração para atravessar esse vale de dor. Esse vale que vai acabar, não vai continuar para sempre, porque é uma promessa do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Eu quero te abençoar com isso em nome de Jesus.